Bom dia para quem está assistindo, quem vai assistir de manhã, de tarde, boa tarde e talvez à noite, né? Mas é mais de manhã e à tarde. Eu estou com saudades, mas estamos na época de pandemia e a aula hoje vai ser virtual. A aula hoje vai ser sobre espaço sideral, ciências, né? Eu quero que vocês acompanhem no livro de vocês. Começa na página 22 até 31. Na página 22 tem umas perguntas que vocês respondem de forma pessoal. O que é que vocês acham? Tá certo? A primeira pergunta é: por que você acha que o astronauta usa uma roupa especial? Ele não usa uma roupa diferente? Que até eu vou mostrar para vocês aqui na imagem. Uma roupa especial, essa daqui, tem no livro de vocês, né? Parecido. Por que eles usam essa roupa? O que é que vocês acham? É porque essa roupa é bonita? Vai aquecer ele lá em cima? Então, a segunda pergunta é: imagine que você foi escolhido para fazer uma viagem espacial. Vê que legal. Se pudesse decidir o destino dessa viagem, que lugar você gostaria de conhecer? Por exemplo, se você lhe dessem, né, essa oportunidade de graça, qual lugar que você queria conhecer? A Lua? Marte? Né? Onde é que você queria ir? Por quê? E quando você chegasse lá, o que gostaria de saber sobre o lugar? Então você não ia só, ia ter um professor, alguém para lhe explicar sobre aquele lugar que você está, né, onde você está no espaço sideral. Quais são as perguntas que vocês teriam a curiosidade de saber e perguntar a ele? Então vocês anotam no caderno, para quando a gente voltar, eu ver cada caderno, tá certo? Então, vamos começar o assunto do livro, né, propriamente dito, falando sobre a questão do como tudo começou, né? A questão de explorar o planeta. A vontade de entender e conhecer o universo levou o ser humano a desenvolver, ao longo da história, diversas tecnologias de observação e exploração espacial. Então, o homem tinha um desejo de conhecer o que tem além do céu, das estrelas, e aí eles começaram a construir equipamentos para ter esse conhecimento. Lunetas, telescópio, o nome deles, satélites e espaçonaves, dentre outros. E com esses equipamentos, né, ficou bem melhor, bem mais fácil para explorar, né, o espaço sideral. E aí, o homem já foi à Lua, mas viu que tem muito que conhecer sobre o universo. Ele já foi à Lua, mas quis conhecer mais coisas sobre o universo. E aí, vamos falar sobre os instrumentos de observação. O primeiro desses instrumentos, a luneta. Aqui, esse equipamento chamado luneta, quem o criou foi Galileu Galilei, em 1609. Depois vieram outras lunetas mais avançadas, mas esse equipamento, né, esse instrumento de observação criado por Galileu, ele foi criado com o propósito de observar o céu e observar a longas distâncias. E aí teve uma descoberta bem legal que Galileu fez, que foi, ele descobriu que eles pensavam que a Lua era lisa, totalmente lisa. E Galileu disse, não é bem assim. A Lua, ela tem crateras, que são tipo uns buracos ao redor da Lua. E ele visualizou essas crateras com a própria luneta que fez. Com o passar do tempo, né, foi sendo aperfeiçoado,
outros instrumentos, a luneta e outros instrumentos apareceram, que eu vou mostrar. Telescópio, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, telescópio. É parecido com a luneta, não é isso? Mas tem diferenças. Esses instrumentos, né, como o telescópio, eles aproximam o observador à imagem. Vamos pensar um pouquinho na prática, assim, de observação a olho nu mesmo. Se vocês forem para o interior, talvez vocês tenham familiares em algum interior, no sertão, e lá à noite, se vocês tiverem essa curiosidade, vocês vão observar que o céu tem estrelas, bastante estrelas, e as estrelas, elas inclusive têm nome, né? Quem aqui não, a avó não falou? Olha, tem as estrelas, tem as Três Marias. Aí você pode dizer, professora, existem mesmo essas estrelas? Sim, as Três Marias são as 3 estrelas juntinhas. E aí, é bem legal se vocês puderem fazer essa visualização, né? Os astrônomos, eles também fizeram essa visualização do céu, dos astros, e eles viram coisas bem legais, né? Que formavam figuras. Cruzeiro do Sul também é uma figura. Essas figuras aqui, ó, tinha imagem, tá vendo? De animais, de pessoas, né? Imagens de diversos animais, né? De objetos, que é, por exemplo, uma balança, né? Então, bem legal. Eles viam essas imagens. Lembrando, né, que o Sol também é uma estrela. Vamos falar agora sobre viagens de equipamentos espaciais. A ida do homem à Lua. A primeira viagem do homem à Lua foi em 1969. Os astrônomos foram e ficaram lá 2 horas na Lua, fazendo o quê, né? Ficaram explorando, tiraram fotos, instalaram aparelhos, coletaram rochas e teve a última viagem, que foi em 1972. Existe também, por curiosidade, eu queria, não sei se vocês sabem, né? Existe um brasileiro chamado Marcos Fonte, que conheceu a Lua, um brasileiro que foi à Lua. E eu queria que vocês, quem pudesse pesquisar sobre isso, pesquisasse na internet, no Google, e também escrevesse um pouco sobre essa viagem que ele fez, a Lua, como foi, o que é que ele viu lá, né? Queria que vocês fizessem essa pesquisa para mim. Importante saber que para ir à Lua não é assim de qualquer jeito. Assim como eu e você, se a gente precisar ir para outro país, né? A gente tem que o quê? Se preparar, tem que usar roupas adequadas. Se tiver frio lá, no mês que a gente for, tiver fazendo frio, então a gente tem que ir com roupa de frio. Se tiver calor, então a gente não vai levar roupa de frio, não precisa. Então assim os astronautas também, eles se preparam, eles têm todo um estudo sobre o ambiente lá, o que é que eles vão encontrar, que poderão encontrar, o que não poderão, questão de alimentação. E as roupas dos astronautas, como eu mostrei, né, são bem especiais, bem legais. E vocês sabiam que as roupas utilizadas pelos astronautas inicialmente foram trajes espaciais, mas essas roupas as pessoas observaram e pegaram um tecido e fizeram roupas para os bombeiros usarem, porque elas são resistentes ao calor.
E eles usam hoje roupas vindas, né, dessa ideia das roupas dos astronautas. Também existe tênis desenvolvidos, olhando o tênis dos astronautas, parecido com o deles. E outra coisa mais legal ainda é um aparelho chamado broca, que talvez você tenha em casa, os pais de vocês. E essas brocas, né, os astronautas usaram lá na viagem à Lua para quebrar as rochas, trazer as amostras. E aqui também a gente usa, né, esse aparelho eletrônico chamado broca. Para quê? Para perfurar pedras, metal. Então foram desenvolvidos esses materiais, né, nas pesquisas espaciais. Muito legal. E aí a gente vai entrar agora falando sobre os satélites. O que é satélite? Né? Satélite são lançados, eles são construídos pelo homem, satélites, e são lançados no espaço e ficam orbitando a Terra, ou seja, eles ficam dando voltas ao redor da Terra. E para quê, professor, essas voltas? Eles têm a importância, são importantes, o propósito disso é para monitorar as áreas florestais, né, ver a questão, no caso das áreas florestais, do desmatamento, os desastres naturais, que são as queimadas, e também são colocados para visualizar vazamentos de petróleo em alto mar. Também, né, são equipamentos usados, existem os telescópios, os satélites artificiais, né, construídos pelo homem. São usados nas telecomunicações e previsões meteorológicas. Todo mundo aqui talvez já tenha visto sobre previsão do dia, né? Meteorologia, se vai chover, se vai fazer sol, se vai... Então, são satélites, equipamentos que o homem construiu, que ficam ao redor da Terra e dá essa informação para o homem. Os satélites têm grande importância e por isso o Brasil fez um programa de lançamento de satélites junto com a China. Não é legal? Se uniu com a China para lançar esses equipamentos, esses satélites para o espaço. E agora eu vou falar sobre as sondas espaciais. Professor, o que é sonda? Eu vou mostrar aqui uma imagem de uma sonda, muito legal. Sonda espacial. Né? Essas sondas são equipamentos que realizam viagens não tripuladas, ou seja, que não tem pessoas dentro deles, né, da sonda, e são comandadas por técnicos e computadores instalados em centros de pesquisa na Terra. Ou seja, existem pessoas que comandam, né, essas sondas. Elas podem ser enviadas para lugares bem distantes, lugares mais distantes que a Lua, que é Marte, por exemplo. E aí é muito importante, né, essas sondas para os pesquisadores. E por falar em Marte, eu queria que vocês pensassem um pouco. Saiu uma reportagem, tem no livro de vocês, saiu uma reportagem que a NASA anunciou a existência de água na forma líquida em Marte. Aí eu pergunto para vocês, será que, já que existe água em Marte, as pessoas sobreviveriam se fossem morar lá? O que é que vocês acham? Pensem um pouco. Sim ou não? Não, porque o ser humano não vive só de água, de líquido. Ele precisa. Claro que nossa composição, nosso corpo tem muita água, mas a gente precisa de alimentos, de sólidos. Então, não é bem assim, né? A aula de hoje foi isso. Agora, para encerrar, queridos,
eu quero que vocês, na página 31, tem um exercíciozinho que eu quero comentar com vocês. E eu quero que vocês respondam, né? E eu vou tirar algumas dúvidas. Primeiro é fácil, né? Quem inventou a primeira luneta em 1609? Segundo, qual foi o único astro visitado por humanos até os dias atuais? A gente falou muito sobre esse astro. Qual foi o único astro que foi visitado pelo homem? Terceiro, qual é o equipamento de grande importância para os estudos terrestres e previsão meteorológica? Eu falei agora há pouco sobre esse equipamento. Quero que vocês digam o nome dele. Para que serve o telescópio? Será que ele serve para ver as coisas de pertinho, de longe? Eu quero que vocês digam para que serve. Por que são importantes os satélites? Que vocês expliquem da importância dos satélites, tá certo? E por último, a luneta tornou mais fácil a observação do céu? Sim ou não? E comente, explique por quê. Se você botou sim, por quê? Se você botou não também, por que você colocou não? Escrever sobre isso, beleza? Um beijo para todos e que Deus abençoe e até a volta às aulas. Tchau!